Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à quarta edição do Roaches Talks. Nessa edição, a gente vai ter um papo super legal para falar sobre o e-commerce de supermercados, né? Qual a dinâmica, principais itens, como que funciona a operacionalização de algo que vem crescendo tanto com a demanda da pandemia, né? Então, bom, primeiro quero apresentar vocês aos nossos speakers. Maurício, se você pudesse apresentar, por favor, para o pessoal. Bom, pessoal, eu sou o Maurício, eu sou um dos sócios fundadores do Roaches. Trabalho hoje na parte de produto, estou como COO, né, produto e na entrega desse produto, né, para o nosso cliente, com uma parte de projetos que a gente faz a implantação da solução do Roaches nas empresas que utilizam o nosso sistema de roteirização, gestão de entregas e monitoramento. Sou formado em engenharia de produção, tenho já 14 anos de experiência no mercado de logística, sendo muitos deles em consultoria em diversas empresas, até a fundação do Roaches, né? Então, acho que esse é um background geral da minha experiência. Perfeito, Mal, obrigada. E você, André, se você pudesse apresentar também para o pessoal que está assistindo a gente. Legal, tudo bom? Eu trabalho há 14 anos na área de logística, eu sou formado e pós-graduado na área. As minhas últimas experiências têm sido na área de supermercados, a minha vivência inicial foi na área de transportes e nos últimos 6 meses aí estou enfrentando um desafio aqui na região de Mogi das Cruzes, numa rede chamada Semar Supermercados, onde eu atuo como principal gerente da área de logística e operações de e-commerce, né? Então, a gente está à frente aí de toda a área de abastecimento de lojas, supply, as operações de entrega de e-commerce, as estratégias e implantação de novos negócios também. O André tem um currículo extenso, inclusive, pessoal, ele já participou da implantação do Roaches em várias redes de supermercados, né? Então, a gente tem você aqui muito carinhosamente, viu, André, como uma grande referência no setor de e-commerce de supermercados, tendo em vista todos os projetos em que você atuou com a gente, viu? Muito obrigado pela participação, inclusive. Legal, obrigado pela confiança aí também. Eu indico porque é uma boa ferramenta. Não, vamos para o promocional depois, né? Mas vamos lá, gente, dando início ao nosso bate-papo, né? A gente sentiu uma mudança, né, no perfil de consumo. A pandemia ela trouxe um momento que ninguém tinha vivido, né? Foi algo super novo. Então, ela trouxe uma série de adaptações para diversos setores, né? Dentre eles, acho que o supermercado foi o que sofreu mais, né? Porque era um ramo, né? Os supermercados eles não estavam acostumados a atuar online, né? E ao mesmo tempo foram eles que tiveram a maior demanda, porque a gente ficou por um longo período só com supermercado e farmácia aberto, né? Então, como que vocês avaliam? Vou até começar contigo, Maurício, porque você é um consumidor assim frenético de e-commerce, né? Como que você avalia o perfil de consumo desse consumidor do e-commerce de supermercados, né? O que você sentiu nessa mudança do que a gente pede no dia a dia? Em relação ao perfil do consumidor, né, a minha percepção, né, como um consumidor, é de um público bastante jovem de maneira geral. Acho que todo e-commerce, de maneira geral, é uma tecnologia mais nova e acaba que o jovem é o que mais utiliza esse tipo de tecnologia, né? Uma das coisas que eu estava até comentando mais cedo, né, é que desde que teve a pandemia, a gente começou a utilizar muito mais os serviços de e-commerce, não só para supermercado, mas serviços de e-commerce de maneira geral, e a praticidade que traz isso para o nosso dia a dia é o que acaba beneficiando. Como a gente, né, que tem bastante conhecimento e conectado com tecnologia, consegue utilizar de maneira bastante fácil, bastante fluida, né, as plataformas digitais, a gente acaba se tornando um alvo fácil também para esse mercado, ou seja, traz a facilidade do aplicativo
de você nem precisar se locomover até o local, de você muitas vezes poder agendar a entrega para um momento exato que você sabe que você vai estar em casa, e você poder focar o seu tempo, né, em atividades que possam ser mais produtivas e mais prazerosas para você. Então, vou lá, faço uma compra muito específica, invisto pouco tempo do meu tempo em deslocamentos e até mesmo no caixa do supermercado, qualquer coisa do tipo, e tenho o mesmo benefício na porta da minha casa. Eu só tenho que receber a caixa prontinha. Então, acho que quem está buscando praticidade, eu acho que é o perfil principal de quem está indo atrás de e-commerce de maneira geral, não necessariamente de supermercados, né? Mas o supermercado é um e-commerce que, inclusive, eu entendo como um dos mais recentes, né, a subirem, principalmente na pandemia, por conta dessas restrições que foram impostas. E você, André, que está na pele aí, sentindo toda essa mudança, como que você avalia esse perfil? Verdade, a gente está no calor da operação, a gente percebe muito bem como é essa dinâmica. O consumidor, ele, de forma geral, a gente faz alguns estudos de mercado, e o nosso consumidor, ele é uma dona de casa que está na faixa etária entre 35 e 40 anos, e que realmente está super antenada nas tecnologias e tudo mais, e tem cada vez menos tempo, né? Então, tem diversas coisas que tomam o nosso tempo hoje em dia, né? Seja o trabalho, o estudo, enfim, né? A família. E as pessoas começaram a perceber que esse tempo que estava sendo dedicado ao supermercado, e é uma coisa que a gente é obrigado a fazer com uma certa frequência, né? Então, ou semanal, quinzenal, mensal, é um tempo precioso, né? Então, você tem tempo de deslocamento, você enfrenta trânsito para chegar no supermercado, você tem dificuldade de estacionar o veículo, aí você entra, tem lojas, as lojas normalmente estão cheias, né? Os horários de pico, aí você enfrenta filas nos caixas, e o e-commerce veio te dar essa facilidade, né? Eu, apesar de estar à frente de operações de e-commerce, eu também sou um cliente bem frenético nessa área, independente da minha profissão, mas eu tenho muito pouco tempo assim disponível, né? Então eu normalmente faço compras semanais aí online e utilizo muita retirada em loja, né? Então eu saio do trabalho, em 15, 20 minutos passo lá, retiro o que eu preciso e tá tudo certo, né? Então eu sou o fã número um dessa facilidade que o e-commerce entrega para a gente hoje, né? Então acho que isso é fundamental, e eu me encaixo muito bem nesse perfil também como o Maurício, né? A gente tem pouco tempo e a praticidade acaba nos cativando cada vez mais no e-commerce, né? Não, eu me enxerguei, empatia total com esse perfil que você citou, inclusive. Eu adoro fazer compra sentada na minha cadeirinha de praia em casa, pelo celular. Ótimo. Realmente a gente economiza muito tempo, e enquanto a gente faz compra, a gente ainda brinca com a criança, faz alguma outra coisinha ali, às vezes até tem gente em casa, a gente está fazendo os pedidos, né? Mas a sensação que eu tenho, né, até quando eu me tornei uma consumidora de e-commerce de supermercados, né, eu compro com muita segurança a parte de enlatados, né, ensacados os commodities, né, eu sempre tenho aquela desconfiança mais em itens frescos, né, que a gente desculpa se eu estou sendo ignorante aqui, tá? Mas eu não. Parte de hortifruti, a parte das carnes e tudo mais, né? Mas eu sempre tenho mais confiança em comprar, né, os secos, vamos dizer assim, né? Quais são os principais itens vendidos, André, que você tem acompanhado? Ó, Ju, você falou muito bem. O consumidor, ele realmente ele tem uma segurança maior com relação aos produtos secos, porque eles têm embalagens mais duráveis e não necessitam de refrigeração ou algum cuidado especial, e isso passa um pouco mais de segurança para o consumidor, né? Então, realmente, os itens mais vendidos hoje, eles são as commodities mesmo, né? Arroz, feijão, água mineral, enfim, tudo aqueles, principalmente os itens que são volumosos e que é difícil de a pessoa transportar, tanto no carrinho de supermercado quanto depois no caminho, né? Então, por exemplo, pacotes de arroz de 5 quilos, fardos de água mineral, né? Tem muita gente que compra, né? Aqueles pacotes de 1,5 litro, de 5 litros de água mineral, meu, você coloca 2 fardos daquele no carrinho, acabou seu carrinho de compra, né? Você ainda tem toda a compra para fazer no supermercado, então, isso vai online, né? Então, facilita bastante, né?
E esses itens são os mais consumidos hoje no supermercado online. Porém, são coisas que a gente fala muito, né, principalmente nas estratégias que a gente implanta nas operações de e-commerce, de que o supermercado precisa se preocupar e precisa fazer bem feito os perecíveis, né? O consumidor precisa sentir segurança em comprar uma carne, em comprar um frango, em comprar um item congelado, em comprar um hortifruti. E uma das coisas que eu falo muito nas minhas operações é isso, né? Que a pessoa precisa, o colaborador que está fazendo picking precisa fazer uma seleção melhor do que o próprio consumidor, né? O consumidor, talvez ele não tenha experiência para comprar a melhor banana, por exemplo, mas a gente que é especialista nisso, a gente precisa entregar a melhor banana, o melhor hortifruti, o melhor tomate, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação mais do que o próprio cliente, né? A gente precisa fazer melhor do que ele mesmo, né? E isso é o que vai surpreender ele. Fala, meu, quando eu compro um tomate, chega na minha casa, quando compro, nem sempre eu acerto, mas quando eu compro online, sempre vai vir melhor e do jeito que a minha esposa gosta, né? Então, é isso que a gente se preocupa bastante. E, Maurício, o que você enxerga que o consumidor mais valoriza nessa experiência de e-commerce de supermercados? Acho que o que o consumidor mais valoriza, acho que deve ter alguns itens, na verdade, que valoriza muito, né, eu diria. Mas um é a experiência que ele tem com a compra propriamente dita, antes até da entrega, mas a experiência com o aplicativo, muitas vezes, com o sistema que ele está utilizando para poder realizar essa compra. Dele ser fácil, de conseguir fazer as buscas dos produtos, de identificar corretamente os preços, as quantidades e tudo mais. Acho que isso é um ponto muito importante, pelo menos eu levo muito em consideração, porque eu sou bem a relação que eu tenho ali com o e-commerce e com o mercado também tem muita relação com o preço e com a facilidade de uso. Um outro que é muito valorizado, acho que entra um pouquinho ali, é a qualidade do serviço e o tempo que eu tenho para poder ter essa entrega, né? Então, o André falou ali duas coisas, até no começo, acho que eu sou também um que consome muito o e-commerce de supermercado com o Retira, né? Então, vou lá, faço a compra e coloco no Retira. Um dos benefícios que eu vejo nesse é porque muitas vezes hoje, eu consigo agilizar muito o processo, então eu consigo no dia comprar e no final do dia já passar no local. Quando eu coloco, às vezes, as opções de agendamento, muitas vezes já é para o dia seguinte e às vezes eu vou estar fora, então não necessariamente eu vou estar em casa, né? Eu que moro em residência, em casa, né? Então eu não vou ter sempre alguém disponível para receber o produto. Então, esses meios também, né, podem facilitar e também adequar a demanda de cada consumidor, né? Se eu tiver alguém para receber na portaria do meu prédio, pode ser que o sistema de agendamento funcione bem. Mas para mim, que às vezes não tem essa opção, ter as opções de entrega é algo que também traz o consumidor para mais próximo do e-commerce de supermercados, para o e-commerce de maneira geral. E dentro dessas exigências, né, e tudo mais, André, você que está na frente de operação, qual que foi a principal mudança dentro desse setor que você enxerga por conta da pandemia, né? A gente está falando de aumento de demanda, a gente está falando de um consumidor, assim, um consumidor mais assíduo, mais crítico e confiante, né? Vamos dizer assim, a gente está na fase de empoderamento do consumidor. Ele tem muitas opções, então ele escolhe de acordo com o que ele mais valoriza na empresa, né? O que você enxerga que foi a principal mudança no setor? Olha, os novos players que estão entrando, né, tanto os próprios supermercados, de uma forma geral, quanto os marketplaces, né, que enxergaram o supermercado como uma oportunidade, quanto os próprios consumidores, né? A gente vê todo dia um novo consumidor entrando no sistema de compras online, né? Você vê pessoas que eram totalmente voltadas para lojas físicas, pessoas que só compravam fisicamente, e aí agora elas querem ter essa experiência de compra e querem que seja omnichannel, né? Que é o cara que quer ter a mesma experiência que ele tem na loja. Então, ele não espera um produto de qualidade inferior, ou, enfim, ou preços diferentes na internet. Ele quer ter o mesmo preço que ele tem na loja online, na loja física. E então isso tudo veio fazer fez um turbilhão, né, no sistema de supermercado online, né? Então, principalmente os novos players, né? Então, tem muita gente com sede, né? E
Eu tiro por experiência a empresa que eu trabalho atualmente, e a gente tem sido muito focados em conquistar mercado, né? Conquistar esse consumidor, não deixar ele ir para o concorrente porque ele não teve uma boa experiência online, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, né, esses novos players e os novos consumidores são uma nova realidade ainda. E você, Maurício, o que você enxerga que foi a principal mudança nesse setor? Na verdade, eu acho que a principal mudança mesmo foi a entrada de outros players. Acho que é isso, né? Aumentou a concorrência no e-commerce dentro dos supermercados. Muitas empresas começaram a investir pesado, né, em ter soluções para atender esse tipo de demanda. A gente vê claramente, né, Mercado Livre intensificando a atuação nessa área, a Amazon intensificando, diversos supermercados, até mesmo mercados menores, investindo bastante. O Pão de Açúcar foi né, o Grupo Pão de Açúcar foi um que a gente viu notoriamente uma evolução desse mercado, até mesmo com James, e assim por diante, né? Na verdade, todos eles, para poder continuar no mercado, né, eles intensificaram os investimentos, muitos que às vezes não tinham nada, criaram plataformas do zero para poder começar a atender essa demanda, porque, dado que os concorrentes estavam fazendo esse movimento, quem não fizesse ia ficar para trás, né? Essa é a verdade. Quem não fizer não tem essa demanda, e quem estiver fazendo vai ter a demanda sendo realizada e atendida pelo cliente. Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Acho que a percepção, até minha mesmo, é que eu utilizei muito mais o e-commerce de supermercado durante a pandemia. Já utilizava antes, mas era um pouquinho mais centrado em alguns tipos de produtos, mas durante a pandemia eu diversifiquei essa cesta de compra. Eu falei assim, não, faço a compra completa aqui Uhum. dentro do e-commerce do supermercado, que já vai me atender 100%, né? Os grandes, eles se fortaleceram muito, né, embasados em tecnologia, e eu também, até conversando com o pessoal do comercial aqui da Voltis e tudo mais, a gente vê os pequenos, né, os pequenos e médios empresários tentando correr atrás disso, né, tentando se munir de tecnologia para conseguir alcançar esses grandes players e conseguir ter o seu espaço ali no mercado. É uma movimentação bem bacana, inclusive. Assim, a gente nunca teve tantos supermercados aqui como clientes. Assim, agora realmente o número de supermercados que está trabalhando nessa parte de roteirização, e-commerce, né? Fazendo esse atendimento em casa, né? Tentando atender o cliente sem que ele saia de casa, aumentou bastante, né? Mas vamos focar um pouquinho mais na parte da operação logística mesmo, né? Dentro da operação de e-commerce, dentro dos supermercados, a gente precisa fazer algumas adaptações. Aí eu queria até puxar alguns tópicos com vocês, né? Começando aí pelas adaptações de estoque para atender o cliente de e-commerce. André, geralmente o que você avalia de adaptação de estoque? Uma estrutura separada, omnichannel? Como que funciona isso? Legal. As lojas de supermercado, elas funcionam como um centro de distribuição, né? Então, é notório que a gente sempre foca nas operações iniciar com o estoque da própria loja, né? Então, nenhum supermercadista vai construindo um centro de distribuição focado no e-commerce, porque aquilo ainda é uma novidade para ele, e, e até porque as lojas já fazem esse papel muito bem. E um dos principais desafios que normalmente a gente enfrenta já nos primeiros dias de implantação de um e-commerce é que o estoque ele é muito vivo, né? Então, cada supermercado tem aí mais de 10 mil itens, né, numa loja, né? Então, tem supermercados que chegam a ter 20 mil SKUs ativos dentro de um supermercado. E você imagina que quando a gente coloca o e-commerce no ar, ele funciona como uma lupa no estoque, né? Então, o cliente começa a enxergar em tempo real o teu estoque fiscal, aquilo que está no teu sistema. E aí você começa a descobrir que muitos itens que você tem, na verdade, eram estoques virtuais, ou estoques que precisavam ser ajustados, ou itens que têm poucas unidades. E isso tudo faz com que a gente tenha, nos primeiros dias, uma ruptura mais alta, e isso, gradativamente, o próprio supermercado começa a implementar ações para que isso tenha uma redução, né?
E também com relação a estratégias, por exemplo, uma Black Friday, uma promoção mais agressiva, é saudável que o supermercado sempre tenha uma estratégia de ter um estoque segregado para isso, né? Para garantir o estoque que ele está promocionando, né? E aí o cara já tem que começar a olhar para o Código de Defesa do Consumidor, tudo mais, para evitar de promocionar itens na internet que podem ter uma venda muito agressiva e não ter o estoque para entregar depois, né? Então isso é bem importante ter esse cuidado, né? De quando fizer uma promoção, fazer um estoque diferenciado, limitar a quantidade de itens no site, para isso não virar um problema, né? Então acaba não virando um abacaxi depois. E como que vocês criaram essa estrutura de pick and packing? Porque é um setor tecnicamente que você não tem no supermercado, né? O consumidor vai lá, faz a compra e ele mesmo leva, embala e leva embora, né? Como que vocês criaram essa estrutura? Olha, tem diversas estratégias que a gente acaba utilizando no supermercado, né? Normalmente, o mais saudável é que se reserve uma área dentro da loja para que o colaborador que tiver destinado a fazer o picking e depois o packing, ele tenha um local adequado para armazenar o pedido que ele separou, que ele tenha uma câmara fria para guardar o item resfriado, que ele tenha uma câmara de congelado para guardar o item que ele separou congelado lá na loja, e ele evite de deixar esse produto em qualquer lugar e perdendo temperatura, né? Então, precisa ter uma área dedicada, né? Ainda que seja uma área pequena, né? E aí vai um pouco da estratégia que o supermercado pretende também. Então, operações pequenas vão ter vendas pequenas, né? Operações mais robustas, você dedica um espaço maior, se você tem uma capacidade de mão de obra, de coletores para fazer um picking com um volume maior, você acaba tendo uma oportunidade de abocanhar mais pedidos, né? Então, o cliente está aí no mercado sedento por essa compra online, né? Quando a gente coloca essa operação no ar, um dos cuidados que todo supermercado acaba tendo que ter é como limitar a quantidade de pedidos, né? Porque a demanda ela vem e vem com força, né? Então, se o supermercado não está preparado, se ele não preserva uma área dentro das operações dele para guardar esse produto, para depois fazer o packing de forma adequada, ele acaba se comprometendo porque ou ele não vai conseguir atender a demanda ou ele não vai fazer com qualidade, né? Então, é sempre bem importante essa estratégia. E você, Acho Maurício, que você tem aqui alguma consideração? então, acho que aqui de maneira complementar, né, que eu até vi em operações de alguns mercados, além de ter a área para estocar o que foi separado, muitas vezes ter uma área dos produtos de alto giro, né, para que a gente possa não necessariamente entrar dentro da loja para poder fazer o picking direto na prateleira para o cliente, né? A gente fazer uma segregação física de produtos de alto giro para que eu possa fazer todo um picking ali. Às vezes a compra do cara eu nem preciso circular dentro da loja, né? Eu faço tudo dentro do estoque diretamente, mas um estoque já pronto para esse colaborador que está fazendo esse picking de produto de alto giro, e aí depois ele vai fazer o de baixo giro direto na gôndola muitas vezes, né? Mas acho que esses pontos acho que são os mais importantes ali no processo de picking packing, né, nessa operação de e-commerce. Verdade, Maurício. Então, beleza. O cliente colocou no carrinho, tem em estoque, separou, embalou, ele precisa chegar de algum jeito, né? Aí a gente entra até no que um pouco no que a gente faz, mas existem várias formas de fazer, né? A ideia desse bate-papo é até ser um pouco mais técnico do que promocional, né? Mas quais as características que vocês usam geralmente no planejamento de rotas, André? O que é importante considerar na hora de dividir a carga, na própria rota, né? O que o motorista tem que fazer, em quanto tempo ele tem que fazer? Legal. Então, a gente sempre busca traçar estratégias de acordo com algumas premissas. Por exemplo, quando você tem um prazo muito curto para entrega, quando você está se dispondo a fazer uma entrega expressa, por exemplo, ao cliente, né, e tem muito supermercado utilizando essa estratégia até como um combate à concorrência dos super apps aí, né, como o Rappi, iFood e tudo mais, a rota ela tem que ser planejada com uma, duas, três entregas, e uma entrega que normalmente a gente promete aí 2, 3, 4 horas de entrega para o cliente, e ela é focada em pequenos volumes, né? Então, pedidos com limite de quantidade de itens e com baixa quantidade de itens perecíveis, né? Então, quanto mais perecível, menos entrega você acaba colocando numa rota dessa, até porque a maioria são feitas com motocicletas, né? E aí, quando você tem uma estratégia de entregas agendadas muito robusta, onde o cliente
o que é de forma geral que acaba acontecendo, o cliente acaba fazendo uma compra maior do que ele faz na loja física, né? Então, essas rotas elas precisam ser mais bem pensadas, né? Então, a gente tem que levar diversas coisas em consideração, como a cubagem dos pedidos, né? Então, quantos pedidos vão caber dentro do meu veículo? A distância que esse veículo vai percorrer, afinal de contas, a gente tem as leis trabalhistas aí, o motorista está submetido a elas, então ele não pode ultrapassar a jornada dele. A gente tem que cuidar desse ponto com muita atenção. Aí a gente tem que observar ainda restrições de trânsito, né? Você entra na capital de São Paulo, por exemplo, que tem rodízio, tem zona de restrição de veículos, então tudo isso acaba limitando muito o planejamento de rota, né? Você tem que fazer rotas super assertivas, né? E isso não é fácil fazer de forma manual, né? E aí, como você falou, independente da ferramenta que a pessoa utiliza, é quase impossível hoje fazer um planejamento que seja bem assertivo, que tenha um custo razoável sem uma ferramenta, né? Eu ainda nem falei de pedágio, de custo de combustível e tudo mais, que ainda tem diversos custos que você tem que planejar na hora de fazer uma roteirização para ter uma entrega dentro do prazo. Tem mais essa, você tem o prazo de entrega que você promete para o cliente, né? Então, para ser competitivo, a gente tem que, por exemplo, um cliente como o Maurício, né, que está em casa só à noite, eu tenho que oferecer janelas de entrega mais assertivas. Eu não posso oferecer amanhã para ele, eu tenho que dizer para ele, Maurício, amanhã das 18 às 20, você aceita comprar nesse horário? E aí, talvez nesse horário ele esteja em casa e ele aceite comprar de uma forma agendada. Então, ainda tenho essa estratégia para cuidar. Então, imagina que das 18 às 20 são 2 horas. Quantas entregas eu coloco dentro de um veículo para fazer em 2 horas? Então, não são tantas assim. Então, uma ferramenta que me auxilie dizendo, André, dentro de 2 horas, talvez você consiga fazer essas 5 que são mais próximas, né? Então, talvez eu manualmente pense, poxa, eu consigo fazer 3, 4 aqui. E aí a ferramenta acaba te ajudando nesse sentido de tirar um pouco do cálculo manual e de feeling e trazer mais para o técnico com algoritmos que olhem rota, trânsito e outras coisas mais que manualmente a gente não conseguiria abranger. Maurício, e você? Suas considerações aí com a experiência dos outros supermercados também, que são nossos clientes, né? Na verdade, eu acho que o André aqui ele abordou muito bem todos os pontos relacionados a esse planejamento, né? A gente tem premissas, né, ou muitas variáveis a serem consideradas na hora que a gente está fazendo o planejamento de uma rota, né? E as ferramentas, né, como a solução que o Routize tem para oferecer, ela vai abranger exatamente todos esses itens que foram colocados: limitação de capacidade do baú para poder fazer as entregas, se o baú às vezes tem capacidade de levar produto refrigerado ou não refrigerado, a adequação do pedido ao veículo que vai estar levando, jornada de trabalho, entre outros, né? Então, todos esses itens, a gente vê que é possível gerar uma rota manualmente considerando isso? Mas se você tiver poucos pedidos e tempo para planejar. Mas no momento que a gente está falando que o cliente ele quer comprar e às vezes ele quer receber o produto daqui 2 horas, você vai ter que contratar um batalhão de pessoas para, na hora que chegar um pedido, esse batalhão estar preparado para ficar fazendo na mão, algo que é totalmente inviável, né? E aí é nisso que vem as ferramentas, né? A solução do Voltize, que é não só de conseguir rapidamente gerar rotas que respeitem todo esse conjunto de restrições, mas também atender a um volume muito alto de processamento de informações sem a necessidade de eu escalar time, né? Sem a necessidade de eu ficar contratando mais e mais pessoas para poder ficar planejando. Assim, usa mais sistema, usa mais servidor aqui, escala esse servidor, deixa o algoritmo, né, e a solução pensar por mim. Estando tudo bem configurado e cadastrado, as falhas, né, elas só vão acontecer por conta de alguma anomalia que possa vir a acontecer durante o trajeto, né? Cheguei no local e não estava disponível, ou às vezes até poderia acontecer esse caso que o André falou, me antecipei na entrega do Maurício, e aí ele não estava disponível lá no local. Mas aí pode ser uma coisa que você vai apontando, você não, é porque você chegou adiantado, se você esperar mais um pouquinho, provavelmente ele está. Mas aí até a própria ferramenta, ela te traz mecanismos para que você possa contornar, né? Tem às vezes a solução de chat, entre em contato antes de abrir uma ocorrência de falha, para tentar falar com o Maurício para saber onde ele está, se tem como deixar em algum outro lugar. Então, são soluções até que auxiliam na parte não só do planejamento, mas também na operacionalização dessa entrega, garantindo
que eu consiga cumprir o acordo que foi firmado durante o momento da venda, né, da experiência do usuário ali com a plataforma. Tem muito a ver com a demanda também, né, de trabalho, porque se a gente for pensar, né, talvez um supermercado pequeno ele até consiga fazer 10 entregas na mão, né? Mas é justamente o que você falou, né, Maurício? Pô, a partir do momento que eu tenho 40 entregas, 50 entregas no dia, 100 entregas, ou até às vezes 700, 2.000, 8.000, que é o que a gente costuma ver aqui, né? Se você demora 2, 3 horas para fazer a rota, como é que você vai dar um prazo competitivo para o seu cliente, né? Você não tem como, você não tem armas para poder proporcionar isso para ele, né? E realmente ter a tecnologia ajudando é muito bom. Sim, fora que quanto mais tempo você perde, na verdade, planejando essas rotas, mais tempo você está com o produto parado ali, esperando para começar a fazer a divisão dessa carga. Então, você está perdendo tempo de pessoas, né? De certa forma. Você vai falar, beleza, enquanto não tiver a rota planejada, você não vai ter para onde jogar essa rota. Você não sabe se essa caixa vai para cá ou para lá. Se você vai botar no baú 1 ou no baú 2. Tem que esperar todo o planejamento estar finalizado para acontecer. Algo que a ferramenta vai, para esse nível de operação, falando de 50 entregas, vai ser coisa de segundos, a gente vai dar uma resposta, e para operações um pouco maiores, que pode chegar até 8.000 pedidos, como você comentou, os nossos números internos, a gente consegue chegar em resultados em coisa de 10 minutos. Em 10 minutos está planejado as rotas para 8.000 entregas. Isso é algo que a gente já entende como possível dentro da ferramenta nos melhores cenários que a gente já atuou aqui dentro. Maurício, e até complementando, desculpa, Ju, só para complementar o que o Maurício falou, em escalas como essa, faz muito sentido, inclusive, a produção ser feita de acordo com a rota, né? Então, você planeja a rota primeiro e depois você produz, né? Então, você separa as cargas de acordo com as suas rotas de entrega, né? Isso dá uma otimização até para a expedição, para depois você não precisar estar organizando por veículo roteirizado lá na frente, então você já vai produzindo de acordo com o que foi roteirizado, planejado com a ferramenta antes, né? Então, é ainda mais imprescindível ter uma ferramenta, porque imagina que você está fazendo isso antes de separar, então você tem que ser muito ágil, né, no processo, então faz todo sentido, né? Tem grandes players que estão até estudando o comportamento do consumidor para acelerar a parte de pick and packing, né? Então, a partir do momento que ele põe alguma coisa no carrinho, você já entende que aquele é um consumidor fiel, né? E aí você já segue para a expedição. É um risco, mas assim tem grandes players que estão se dando bem com isso, estão conseguindo proporcionar um prazo menor. Mas mudando um pouquinho, na verdade, só dando continuidade ao assunto, não mudando, o planejamento é lindo, né? Quando a gente planeja, a gente olha tudo, a gente fala, pô, saiu tudo perfeito, mas aí os motoristas vão para a rota. André, como garantir que o cliente receba isso conforme planejado, receba o produto conforme planejado? Como garantir a qualidade desse planejamento todo? Olha, o Maldi está trabalhando há tanto tempo na área da logística que a gente já vem vivendo situações desde o pré-WhatsApp, né? Então, você imagina como era no passado a gente fazer planejamento, onde a gente só conseguia fazer contato com motoristas, muitas vezes pelas mensagens de teclado do rastreador do caminhão. Então, era muito difícil de a gente conseguir ter informação em tempo real, né? E hoje, utilizando as ferramentas que a gente tem, é possível a gente monitorar em tempo real as entregas. Então, não basta roteirizar. A gente falou muito bem, planejou, o papel aceita tudo, né? Mas coloca na prática, né? Então, por exemplo, com a Rotize, que a gente utiliza muito aqui na empresa onde eu trabalho, a gente consegue monitorar em tempo real todas as rotas, né? Então, a gente vai vendo a evolução entrega a entrega, né? E mais do que isso, o cliente ele recebe notificações, né, por SMS, por e-mail. Então isso facilita bastante para nós, porque o cliente ele está em tempo real se comunicando com o negócio, né? A gente deixa disponível para o cliente quando ele recebe um e-mail, por exemplo, ele consegue clicar no link e ele vê o carro em tempo real, da última entrega de onde ele saiu até a casa dele. Isso é uma delícia, né? Você está aqui esperando no supermercado, você está acompanhando o carro chegar na sua casa, né? E sem esse tipo de ferramenta, para fazer gestão é praticamente impossível, né? Você depende muito de telefone, de estar toda hora, e motorista, a única coisa que ele não pode é ficar no telefone, né? Porque ele perde tempo quando ele está parado e quando ele está dirigindo ele não pode porque ele perde atenção. Então, é imprescindível que a gente tenha alguma ferramenta para fazer esse tipo de gestão,
E hoje, por exemplo, com a ferramenta da Rotiz, isso fica muito prático, né? Eu, por exemplo, estou aqui conversando com vocês e estou com uma tela ao lado aqui, olhando a minha frota em tempo real, fazendo as minhas entregas. Então, facilita bastante, porque você tem liberdade para fazer gestão do negócio e, ao mesmo tempo, está fazendo outras coisas também, né? Só pode mostrar se for o Voltiz, hein, André? Pois manda desconto na mensalidade para nós. Né? Maurício, e você? De maneira até complementar, né? Eu acho que a visibilidade em tempo real certamente é um dos principais fatores, né? Mas acho que um outro fator que é bastante utilizado, na verdade, é a questão do machine learning, né? De você aprender e utilizar esse aprendizado para dentro dos próximos planejamentos, né? Então, um exemplo simples, né? Fiz uma rota e aí eu fiz todo o processo de geocodificação dos endereços, e aí eu acabei não conseguindo cumprir uma entrega, porque o processo de geocodificação me apontou o endereço no local errado. Mas eu corrijo isso para um próximo momento e as próximas entregas que eu fizer nesse endereço, ela vai sempre acontecer da forma correta. Então, erro uma vez, procuro não errar na próxima. Corrijo isso uma vez na base e isso volta. Questão de tempos e movimentos também, né? De saber que talvez em um horário pode ter muito mais trânsito, usar isso como base histórica para poder atualizar os tempos que de fato eu vou demorar para fazer os trajetos, para que eu evite fazer uma rota de 8 horas, que na verdade ele vai demandar 10 horas, e aí a gente atualizando essas informações, da próxima vez ele fala, ó, não dá para colocar X entregas dentro desse veículo, porque o trânsito não vai te permitir a cumprir esse expediente. Então, automaticamente a gente também pode, dentro da etapa de planejamento, com os dados reais, ou seja, pego a operação que foi feita ontem, semana passada, mês passado, e utilizo isso para poder cada vez mais melhorar o resultado dos próximos planejamentos. Acho que esse é um outro fator bem decisivo aqui para eu garantir o cumprimento. Posso não estar garantindo neste cenário, né, o cumprimento no dia, mas eu garanto que os próximos estão cada vez mais aderentes. A questão da visibilidade, ela é excelente, né, por parte da operação. É que a gente tem alguns nichos alguns pilares, aí eu vou separar em alguns pilares de visibilidade, né? A gente tem o gestor, né, o André precisa estar ali acompanhando a efetividade. A gente tem as próprias pessoas ligadas à operação, né, no dia a dia, que geralmente estão ali na torre de controle para, se tiver qualquer tipo de problema, tomar alguma ação imediata. E a gente tem o cliente também, né? Esse terceiro pilar aí, né? Ainda não cheguei no quarto, mas esse terceiro pilar que é o cliente, ele é bem complicado, né? Uma relação bem delicada, porque hoje o cliente ele está muito mais participativo, todo mundo foca toda a operação na satisfação e na excelência do atendimento, né? Mas tem horas que parece que a gente entra em algumas frias compartilhando algumas coisas com o cliente. O que vocês acham interessante para as operações de supermercados compartilhar e não compartilhar com o cliente? Bom, foi o primeiro então. Eu acredito que, assim, claro, a gente tem que ter um cuidado e esse cuidado vai não somente com o cliente, mas até mesmo com a segurança, né? Você tem a segurança do veículo, da carga também, então tem que cuidar com que tipo de informação você compartilha também, né? Acho que a gente faz isso muito bem com o Rotiz e informar o cliente no momento que o carro está da última entrega para a entrega dele. Né? Então, a gente não dá o dia inteiro de rota para ele monitorar todas as entregas do meu veículo. Ele olha aquele percurso de 20, 30 minutos da última entrega até a casa dele. Então, eu acho que isso aí é plausível de você compartilhar. Agora, por exemplo, quando você compartilha todas as informações, né? A gente já participou de projetos onde, por exemplo, a gente tinha o picking em tempo real. Era um projeto que a gente participou com o picker com a câmera on-board no boné e o cara ia olhando o picking em tempo real. Meu, isso pode ser uma tremenda furada, né? Se a tua operação estiver bagunçada, se os teus produtos não estiverem bem organizados, o tiro sai pela culatra. Você mostra uma imagem ruim para o cliente que uma operação logística não é aquela coisa linda, né? Então, a gente, né, numa operação logística, você, por exemplo, como o Maurício comentou, se você faz um estoque segregado para o e-commerce, né, você está falando de estar operando lá no estoque da loja, né? Então, não tem a mesma iluminação, não tem
aquela mesma beleza que tem uma loja de supermercado e você vai fazer um negócio desse, colocar o cliente para ver isso em tempo real, isso pode ser uma furada, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E transmitir os pontos básicos para o cliente. Eu acho que o cliente também, como você falou, ele não é bobo, o cliente ele está participativo, ele quer saber se o pedido foi separado, se o pedido está a caminho, se ele já foi faturado, se não, se teve troca, se teve ruptura. Essas coisas são básicas, a gente precisa fazer e fazer bem feito, né? Agora, também não dá para inventar a roda com essas coisas para não ficar feio a imagem do supermercado, né? Tem que ter esse cuidado também. Eu Eu já acho tive. que esse ponto que você falou ainda de uma câmera ligada, né? Vem muito as Bem histórias de arriscado. pandemia, né? Esqueci que a câmera estava ligada, né? E aí imagina só a cena que pode Verdade. acontecer no meio do pique o cara precisar fazer alguma coisa e esquecer, né? E aí até nessa linha, né? Nessa linha, o que que a gente tem, né? E aí pensando um pouquinho mais na parte da entrega. Porque a gente vê em diversos clientes nossos muito valor exatamente nessa questão da visibilidade, né? Então, como o André falou, eu quero dar visibilidade da rota para poder informar que tem uma previsão de chegada em tal horário. A partir do momento que ele é o próximo cliente da rota, aí sim eu dou uma visibilidade de aonde está o motorista, enquanto ele não é o próximo, eu não dou a visibilidade para que eu tenha segurança da carga que eu estou transportando ali, né, no todo. E outra informação que muitas vezes é útil, né, é as comprovações da entrega, né? Então, pode ser muito útil eu compartilhar com o cliente, através do link, do SMS de acompanhamento, a comprovação ou da entrega ou do insucesso, né? Por exemplo, não, o cliente recusou, eu anotar que foi recusado, eu tiro uma foto ali do porquê, foi porque foi avaria. Então, o cliente ele vai se sentir também bem acolhido, né? De falar assim, realmente o cara registrou, tirou a foto aqui do que eu reclamei, ou do sucesso, para poder falar, não, quem que recebeu? Não, tá aqui escrito, recebeu, foi a portaria, foi o Maurício que fez o recebimento da sua mercadoria. Beleza. Então, realmente era alguém que eu esperava receber. Só que aí entra o outro ponto, né, Ju, que a gente estava conversando, e aí também essa questão. O Rotize está bastante focado, né, em evitar constrangimentos, né? E aí pode ser que a foto que ele tirou não era uma foto própria, né, para poder fazer o compartilhamento com o cliente. Então a gente também está atrás de soluções de inteligência artificial para fazer reconhecimento de imagem, reconhecer o conteúdo da imagem antes de fazer o compartilhamento. Ou seja, se eu entender que aquela foto pode ter um conteúdo impróprio, eu posso barrar ela de ser comunicada para o cliente. Assim, eu só vou comunicar se passar por uma validação aqui da equipe do e-commerce, do supermercado, de que o conteúdo está ok. Esse aqui foi um falso alerta, por exemplo. Agora, se for realmente apontado como alerta de falha da operação, isso até pode beneficiar a operação como um todo, de você pontuar ou, como é que fala, dar um alerta ali para o motorista da falha que ele causou, do comportamento que possa ter causado aquele alerta e assim por diante. Então, isso é algo que a gente está correndo atrás exatamente para realmente dar o dinamismo e dar a automação também em cima desse dinamismo, ou seja, de fazer o reconhecimento sem que tudo tenha que passar pela mão de uma pessoa. Faz a identificação em massa, pega as exceções você trata e, e dá mais visibilidade para o cliente, né? Sem passar por constrangimentos. E, bom, quanto a, voltando um pouquinho mais para a operacionalização, né, até mesmo na parte de estoques, né, você acha, André, que precisa necessariamente ter algum tipo de estrutura separada da loja física para atender esse cliente de e-commerce, pelo menos nos principais produtos? Então, é aquilo que eu comentei no começo, né? O supermercado ele precisa estar bem atento na experiência de compra do cliente. Quando o cliente compra algum item e esse item está indisponível, você gera uma insatisfação e provavelmente você não vai ter uma recompra desse cliente, vai ter que gastar depois muito dinheiro para reconquistar ele. Então, é bem importante que a experiência de compra seja bem fluida, né? E isso passa muito necessariamente por ter um bom estoque, né? E como o Maurício falou, o alto giro do seu estoque, você precisa ter uma estratégia diferenciada para ele, né? Por exemplo, não somente pelo pedido do e-commerce, mas também porque você
tá competindo com a loja muitas vezes, né? Você está fazendo uma venda online, então, por exemplo, você pega um item que você vende muito, se você ficar toda hora fazendo picking lá na gôndola, você corre o risco de chegar lá e não ter o produto, e você corre o risco de chegar lá e criar um buraco na gôndola, deixar a tua loja vazia, né? E o supermercado, ele precisa conviver com as duas situações agora, a venda física e online, então esse cuidado é primordial. Eu acredito que, assim, as grandes operações precisam ter espaços dedicados, precisa ter um bom espaço para você armazenar os itens que você separou, para você fazer um bom packing com qualidade, identificando certinho, para você montar uma carga na expedição depois por rota, né, evitando que você tenha erros de separação, que chegue na casa do cliente uma caixa que não era dele, era de um outro pedido. Então, esse cuidado é primordial. E ele só é feito com um bom espaço, né, limpo, bem arejado, bem iluminado, né, bem organizado, para que essa operação flua. E aí, o tamanho da tua operação é que vai dizer o tamanho do espaço que você precisa. Quer vender pouco, faz um espaço pequeno. Se você pretende vender muito, tem que ter um espaço adequado, né? E aí passa muito por essa estratégia de segregar o estoque, de ter um ambiente refrigerado e congelado para os itens que são perecíveis, né? Esse cuidado é fundamental, né? Se o supermercado não entender isso, vai penar e vai queimar a imagem do negócio, né? Então tem que ter esse cuidado para acabar não desconstruindo muitas vezes em 2 anos de operação online o que levou 30, 40 anos para construir a marca da empresa, né? Então esse cuidado é fundamental. Mal, alguma consideração? Então, eu acho que ele abordou muito bem o tópico aí, né? A gente tinha até comentado um pouquinho sobre essas necessidades, e aí ele botou ali, não é nem só ter uma parte segregada, né? Mas ter uma política segregada para cada tipo de produto que você tem, se é alto giro, baixo giro, se é, comentou anteriormente, se é um produto promocional, então você tem que ter uma política já bem clara de qual é a influência da promoção em cima do aumento de vendas daquele produto, evitar qualquer quebra de estoque, porque a quebra de estoque é uma experiência negativa para o cliente e ele vai ficar insatisfeito, ele pode não voltar a comprar com você, porque ele sabe que quando ele faz a compra com um determinado mercado, não vai receber, então de nada adianta ele ter um produto num preço bom se ele não recebe, né? Então acho que esses pontos realmente são bem relevantes. Legal. E, bom, quanto à receita, tá, gente? Perguntinha chave essa daqui. Mas quanto ao aumento em receita que uma operação delivery ela pode ter, né? Aí é uma relação bem difícil, porque a gente tem justamente essa relação de demanda que ela pode migrar de repente, né? Você perde um pouquinho na loja física e ela vai para a operação delivery, então você pode perder de um lado e ganhar de outro, mas nos termos gerais, quanto que uma operação delivery pode incrementar a receita? Aí a gente pode falar de percentuais, viu, gente? Mas só para ver se vocês têm uma ideia disso. Claro. Vou começar eu, que esse assunto é fresco para mim. Eu estava lendo uma reportagem de semana passada, divulgada aí na mídia pelo supermercado Mambo, né, onde eles atingem 20% da receita com vendas online. Então, você imagina o que é uma rede de supermercado com 20% da receita vir de forma online, né? Então, é muito expressiva. E eu acredito que essa reportagem, inclusive, é um case, a antiga empresa onde eu trabalhava, e é um case de sucesso com relação a vendas online. Eu acho que a maioria das redes de supermercados tem mirado nesses números, né? E eu acredito que um pouco desses números de venda online não quer dizer que vai ser um incremento de venda, viu? Ela pode ser muitas vezes uma substituição de venda, né? Então, o cliente que comprava de forma física passa a comprar de forma online. Então, se você não tem uma ferramenta para venda online, você acaba perdendo a manutenção da tua venda. Então, você pode acabar o ano com um decréscimo de venda, caindo 5%, mesmo tendo aumentado em 3% a venda online, porque o cliente acabou migrando para a venda digital, né? Então, por isso que tem que ter a estrutura, tem que ter o cuidado, tem que ter uma boa solução de entrega, porque muitas vezes, se você não crescer na venda com a venda online, você pode estar perdendo mercado, perdendo espaço no mercado. E é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Os grandes players estão vindo com força, né? Eu estou lendo mais uma reportagem hoje de manhã da B2W Americanas, que acabou de comprar a rede natural da Terra, né? 73 lojas. Então, é óbvio que os grandes players estão focando agora na venda de produtos de supermercado, né? Produtos perecíveis e tudo mais.
E esse movimento foi bem importante para sinalizar para o mercado. Ó, nós, grandes players, estamos buscando como aprender a manipular produtos perecíveis e a gente vai ser competitivo, né? Então, é bem importante ter isso no radar. Não, eu peguei uma pesquisa, né, do E-Commerce Brasil, é uma pesquisa recente até, né, de maio desse ano, né, mas aumentou bastante a frequência também na compra do e-commerce de supermercados, né, eu até separei alguns números aqui, mas 26% estão comprando a cada 15 dias, né, 21% assim, compraram uma ou duas vezes, não compraram mais. Aí tem uma parte aí de 15% dos consumidores que estão pelo menos uma vez por mês e 11% duas ou mais vezes na semana, né? Então a gente está falando assim de muita gente comprando online, né, para abastecer a casa. Virou um hábito, né? Então a ideia é que esse hábito ele perpetue, né? Uma vez que a gente experimenta essa facilidade, né? A gente não para, né? Eu estava brincando até com meu marido, eu não conhecia a compra online de sapatos. Eu sempre gostei de ir na loja comprar sapato e experimentar e ver como fica. Mas eu pego umas oportunidades no e-commerce que são assim maravilhosas, né? Você pega aquele sapato lindo, um pouco mais barato, porque tá na parte de outlet, ou você tem um modelo que você nunca viu na loja, que você acha que você vai ser a única pessoa que vai ter aquilo, então você compra uma vez e uma vez que a experiência é boa, você continua comprando, né? Agora, voltando para os supermercados, o que você imagina, Maurício, para o fim da pandemia, né? Como que vai ficar essa demanda depois que acabar a pandemia? Você imagina que ela vai permanecer em crescimento, que ela vai dar uma estabilizada, cair um pouco? O que você está sentindo do mercado? Eu acho que, do ponto de vista de e-commerce de supermercados, eu acho que a tendência realmente é só de expansão, né? Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de movimento, num primeiro momento, provavelmente, de pessoas irem com maior frequência no mercado, talvez nesse primeiro momento cair um pouquinho, mas como você falou, como se tornou um hábito, eu acho que é algo que vai se perpetuar ali pela comodidade, pela agilidade, pela rapidez com que eu vou ter disponível as informações e o nível de serviço sendo atendido, não tem porquê eu acho que eu voltar para trás e falar assim, não, vou continuar me direcionando, vou continuar pegando fila no mercado, vou continuar enchendo o carrinho com o fardo de água e aí eu preciso de um outro carrinho, levando meus 3 filhos para e todo mundo fazendo bagunça, eu tenho que e aí meu filho começa a gritar porque ele quer o produto número 1 e aí Aí você tem que acho abrir que um pacote, isso aí você tem que abrir esse produto também, viu, Maurício? Aí você abre esse produto, deixa ele comer. Em plena pandemia, todo mundo te olha feio no mercado, porque seu filho tira a máscara para comer o. Então, e aí eu acho que é um ponto, eu acho que assim, a tendência é essa, né? E aí até aproveitando que o gancho em relação à pergunta anterior, que era sobre faturamento, um movimento que eu vejo já no próprio mercado físico, mas também nas aplicações de e-commerce, de supermercado, é que a gente pode não necessariamente ter um incremento do faturamento, mas uma coisa que eu vejo em algumas aplicações é que provavelmente ele está reduzindo muito as perdas, porque tudo que está chegando perto do vencimento, ele consegue promocionar para todo mundo de uma forma muito rápida, muito ampla. Então, ao invés dele acabar no final morrendo com aquele estoque, tendo que descartar e colocar para as perdas, ele promociona aquilo para uma quantidade de clientes tão grande que as perdas dele podem chegar a zero, né? No melhor dos cenários, porque cara, eu consigo dar vazão muito rápido porque eu vejo que vai vencer na minha gôndola. E aí eu vendo ao invés de perder. Então, isso é uma coisa, acho que também é bem benéfica nesse cenário de e-commerce. A forma como eu consigo divulgar e dar acesso a esse produto para os meus clientes. Pô, gente, legal. Alguma consideração final por vocês? Eu acho que foi bem enriquecedor. Assim, muito obrigado mesmo, André, Maurício. Acho que deu para esclarecer vários pontos para quem entende e para quem não entende de operações de e-commerce de supermercados, né? Acho que é um papo bacana aqui,
porque consegue dar um norte para quem está começando agora e consegue também fazer com que pessoas que já trabalham na área comecem a repensar algumas atitudes, algumas ações, ou de repente tenham alguma ideia, né? Acho que é super bacana. Queria agradecer vocês. André, alguma consideração final? Opa, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Fico aberto aí quando precisarem, estou à disposição. É muito bom esse bate-papo aí. Maurício aí, a gente já se conhece de longa data aí, a gente já participou de algumas implementações aí, sempre uma honra trocar uma ideia com o Maurício. E você, Vou Maurício? agradecer também, agradecer a Juliana pela conversa, pelo André pela participação. Realmente, a troca de informação aqui, de experiência, é sempre muito válida e acho que ajuda não só a comunidade como um todo, né, a entender um pouquinho mais sobre os processos envolvidos, como também ajuda a gente mesmo, né, a se renovar e pegar mais ideias do que é que faz a diferença para o nosso consumidor e de que forma que a gente pode melhorar a solução do Voltize que a gente está desenvolvendo junto, né, em parceria com os clientes que a gente está atuando para ter a melhor experiência. Ah, é bacana, né? A gente tenta pelo menos plantar aquela sementinha de conhecimento, né? Porque a gente sempre tem aquela pessoa também que sempre teve o mercado dela, né? Tem muitos empreendedores ali que, putz, eu tenho meu mercado, minha loja física há 20 anos e, pô, e agora? O que eu vou fazer, né? Como que eu posso estruturar esse atendimento delivery ou e-commerce? Como que eu vou estruturar? E acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui nesse bate-papo. Obrigada, meninos. Até mais, viu? Bom finzinho de noite para vocês. Aliás, finzinho de tarde, comecinho de noite, né? Um abraço e até a próxima. Valeu, até mais. Até Valeu, mais. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.